Oi pessoal, a nossa aula de hoje é sobre células-tronco. Não sei se vocês já ouviram falar sobre células-tronco, mas são células muito interessantes porque elas têm um potencial muito grande para a medicina. Então, são células que elas são indiferenciadas. Quando eu digo que elas são indiferenciadas, eu estou querendo dizer que elas não são especializadas em nenhuma função. Elas ainda não têm uma função específica. Por exemplo, a gente já estudou que as células musculares, elas têm função de contração e para isso elas têm um formato específico que permite que elas se contraiam, que se distendam. A gente estudou que os neurônios, eles têm a função de transmissão do impulso nervoso. Então são células especializadas numa determinada função. As células-tronco não. Elas são células indiferenciadas e o que é mais interessante é que elas são capazes de se diferenciar em vários outros tipos celulares. Tá? Então, por essa característica das células-tronco, elas terem essa capacidade de se diferenciar em células de outros tecidos, elas têm um interesse muito grande na medicina. Imagina só, uma doença onde você tem uma degeneração de um tipo celular, um tipo celular doente. A gente pode fazer a substituição dessa célula doente utilizando células-tronco. Então, a gente estimula a célula-tronco a se diferenciar no tipo celular específico que a gente quer, e aí a gente pode fazer essa substituição da célula doente, da célula que não está executando sua função corretamente, a partir de células-tronco. As células-tronco, elas podem ser utilizadas, inclusive, para a produção de órgãos inteiros. A gente tem projetos onde as células-tronco, elas estão sendo utilizadas, elas estão sendo estimuladas para a produção de carne. Isso, de carne. Por exemplo, você pega as células-tronco, estimula elas a se diferenciar em células musculares. O músculo do porco é a carne que a gente consome. Então já tem estudos nesse sentido, da gente conseguir fazer em laboratório carne e dessa forma a gente evitar, por exemplo, os grandes desmatamentos que ocorrem por conta dos rebanhos, né, na pecuária, a gente conseguir evitar o sacrifício de animais. Então tem esse processo. Mas principalmente para interesse da medicina, no sentido da gente utilizar essas células para substituição de tecidos ou células que não estão executando sua função corretamente, ou até mesmo a substituição de órgãos inteiros, essas células elas têm um grande interesse, ok? Outra coisa, uma outra característica das células-tronco, além de serem células indiferenciadas, que é a principal característica delas, elas também são células que elas têm um grande potencial de divisão celular. Elas se multiplicam indefinidamente, elas se multiplicam muito. E isso é muito interessante, porque a partir de uma célula-tronco a gente consegue obter várias células, beleza? As células-tronco elas são divididas em dois tipos. Nós temos as células-tronco embrionárias, como o próprio nome diz, as células-tronco embrionárias, elas são obtidas a partir do embrião, no início do desenvolvimento do embrião. Então, lembrando, a primeira célula do nosso organismo formada a partir da fusão do espermatozoide com o óvulo é o zigoto. O zigoto ele começa a se dividir por mitose e ele vai gerar uma massa de células que é o estágio inicial do embrião. É exatamente nesse estágio que a gente consegue obter células-tronco embrionárias. Então, se a gente pegar um embriãozinho até aproximadamente 16 células que foram formadas apenas, essas 16 primeiras células, elas são células completamente indiferenciadas. São células que a gente chama de células totipotentes. Por quê? Porque essas células, elas têm a capacidade de formar qualquer um dos mais de 200 tipos celulares que nós temos no nosso corpo. E além de formar qualquer tipo celular, essas células, nesse estágio inicial do embrião, elas podem também formar o que a gente chama de anexo embrionário. Por exemplo, a partir dessas células eu posso formar placenta, ok? Num estágio um pouquinho mais avançado do embrião, onde a gente já tem algumas centenas, poucas centenas de células, a gente também consegue obter uma grande quantidade de células-tronco embrionárias. Só que essas células-tronco embrionárias agora, elas são chamadas de células-tronco pluripotentes. A única diferença entre as células-tronco pluripotentes e as totipotentes é que as pluripotentes, elas, embora sejam capazes de formar todos os mais de 200 tipos de células do nosso corpo, elas não são capazes de formar os anexos embrionários. Então
Então, a partir dessa célula aqui agora, embora eu possa formar célula muscular, eu posso formar neurônio, células da minha pele, do tecido conjuntivo, eu não consigo formar uma placenta, ok? Então, basicamente, células tronco embrionárias são células capazes de se diferenciar com qualquer um dos tipos celulares, sendo que nós temos dois tipos de células tronco embrionárias. As células tronco embrionárias totipotentes, que a gente consegue no estágio mais inicial do desenvolvimento do embrião, quando a gente tem em torno de, no máximo, 16 células. E essas células, elas são capazes, além de formar todos os tipos celulares, de formar os anexos embrionários, e as células tronco pluripotentes, que formam todos os tipos celulares, mas não formam anexos embrionários. Existe uma grande discussão ética em torno do uso de células tronco embrionárias para medicina, para pesquisa. Por quê? Porque é óbvio que eu só consigo essas células tronco a partir de um embrião, né? Então existe uma questão, por exemplo, a partir de quando a gente diz que as células, elas de fato, elas são, não um ser vivo, porque sim, as células elas são seres vivos, mas a partir de que momento eu vou estipular o início da vida humana? Quando que a vida humana começa, né? Então, para algumas pessoas, esses estágios iniciais do desenvolvimento, onde a gente ainda não tem diferenciação celular, formação de tecidos, formação de órgãos complexos, a gente ainda não tem um sistema nervoso central formado de fato, para algumas pessoas isso não seria um ser humano, seria apenas uma massa de células. Para outras não. Para outras pessoas, a vida humana ela começa a partir da fecundação, com o desenvolvimento do zigoto. Então tem essa discussão ética. Por quê? Porque para a gente fazer estudo e conseguir todos os potenciais que as células tronco elas podem nos fornecer, né, no sentido de cura de doenças, de produção de órgãos inteiros, a gente precisaria partir desse estágio inicial do embrião. Atualmente, o que acontece aqui no Brasil? O uso de células tronco embrionárias, ele só é permitido utilizando embriões que estão congelados há mais de 3 anos. Então, olha só, em algumas clínicas de fertilização in vitro, né? Então, um casal que não consegue ter filho, naturalmente, por algum motivo, ele procura uma clínica de fertilização in vitro e ele vai utilizar esse método para conseguir ter uma criança. Acontece que nesse processo, vários embriõezinhos em laboratório, eles são formados in vitro e alguns deles são implantados na mãe para que haja o desenvolvimento, né, para que possivelmente ocorra a gestação, a gravidez, e outros, eles são armazenados, são congelados, porque caso não tenha sucesso numa primeira tentativa, esses outros embriõezinhos congelados, eles são utilizados. O que pode acontecer? Muitas vezes a técnica ela tem sucesso logo nas primeiras tentativas e alguns embriõezinhos, nessas primeiras fases de desenvolvimento, eles permanecem congelados. Alguns casais os mantêm por um tempo, até porque podem pensar em ter outros filhos, mas alguns casais não desejam mais ter filhos. Então, nesse caso, se os casais não desejarem mais fazer uso daqueles embriõezinhos congelados, se esses embriões já estão congelados há mais de 3 anos, nesse caso, a nossa legislação permite o uso desses embriõezinhos para pesquisa, né, para o desenvolvimento de metodologias a partir de células tronco. Ok, então é uma questão ética que cada um, lógico, vai com base na sua trajetória, no que acredita, ele vai se identificar com algum dos dois lados. Tá? Além das células tronco embrionárias, a gente tem também as células tronco adultas, ou células tronco não embrionárias. Essas células elas são encontradas em vários tecidos do corpo. Então, por exemplo, a gente encontra na medula óssea, a gente encontra na pele, a gente encontra nos tecidos conjuntivos. São células tronco que conseguem também, são também indiferenciadas. Ainda não tem uma especialização completa, mas elas não são capazes de formar todos os tipos celulares. Na realidade, as células tronco adultas,
elas têm uma capacidade de diferenciação menor do que as células-tronco embrionárias. Então, as células-tronco adultas, elas são capazes de gerar tipos específicos de células. Por exemplo, células-tronco adultas presentes na medula óssea, elas são capazes de originar qualquer tipo de célula sanguínea. Então, se a gente for lembrar, as células sanguíneas, né, ou os elementos figurados do sangue, eles são produzidos no interior de alguns ossos, na medula óssea vermelha, a partir de células-tronco. São células que têm capacidade de formar as células precursoras das hemácias, as células que vão dar origem aos leucócitos, ou células brancas, as células que vão dar origem às plaquetas, que são fragmentos celulares. Então, a gente tem essas células-tronco adultas presentes em alguns órgãos. Posso encontrar também no cérebro, posso encontrar no coração, posso encontrar na pele, em vários locais. A diferença básica é que, como essas células-tronco adultas, elas não têm essa capacidade de se diferenciar em qualquer tipo celular, a capacidade de diferenciação delas é mais restrita, elas são chamadas de células-tronco multipotentes. Multipotentes. Então, lembrando, células-tronco embrionárias, elas podem ser totipotentes, capazes de gerar qualquer tipo celular ou anexos embrionários. Elas podem ser pluripotentes, capazes de gerar qualquer tipo celular, mas não geram anexos embrionários. E as células-tronco adultas ou não embrionárias são chamadas de multipotentes, capazes de gerar alguns tipos celulares, um pouco mais restritos. É isso, galera. Só uma questão. A parte ética que envolve todas as células-tronco embrionárias, aqui nas células-tronco adultas a gente não teria esse problema. Inclusive, a gente utiliza, e muito, por exemplo, transplante de medula óssea para tratar, por exemplo, leucemias. Então, o que a gente está fazendo? A gente está coletando células-tronco adultas, presentes na medula óssea de uma pessoa doadora, para doar essas células-tronco para uma pessoa receptora com leucemia, onde a produção dos leucócitos dela está ocorrendo de forma alterada. Tá? Então, é um processo que já é feito largamente na medicina. É isso, galera. Por hoje é só. Beleza? Beijinhos.